Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 30º domingo do tempo comum. Amor e humildade, duas faces da mesma moeda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Amor e humildade, duas faces da mesma moeda. Amados irmãos e irmãs, com os humildes mora a sabedoria, diz o livro dos Provérbios. Assim como a humildade se associa à sabedoria, estendemos sua associação ao amor ao afirmarmos, então, fora do amor não há humildade, fora da humildade não há amor. Nessa perspectiva, elas são duas faces da mesma moeda. Domingo passado, o Evangelho insistia na oração paciente e perseverante, à espera do reino de Deus. Hoje, dá uma qualidade fundamental da oração, a humildade. A prece que parte do coração orgulhoso é como a fumaça do famoso quadro do sacrifício de Caim. Não sobe para Deus, mas se espalha em torno do próprio coração, dificultando, assim, a visão das coisas divinas. Não basta rezar, é preciso rezar incessantemente, disse assim o Evangelho do domingo passado. Não basta rezar com perseverança, é preciso rezar com sinceridade e humildade. Nem sempre é fácil sermos humildemente sinceros em nossas palavras e, portanto, também em nossa oração. Aliás, nossa oração expressa sempre nossa vida, nosso modo de conceber Deus, nosso modo de ver-nos a nós próprios, nosso modo de encarar o próximo. A lição de hoje, portanto, não se refere apenas à oração, mas também ao nosso comportamento, que antecede e sucede a oração. O Evangelho de hoje não trata das qualidades externas da oração, como as fórmulas, as posições do corpo, se sentados, ajoelhados ou de pé, nos lugares propícios à oração, nem mesmo ao tempo e ao volume da voz. Trata do sincero conhecimento da própria nulidade diante da infinita misericórdia de Deus. Trata não só do modo de rezar, mas também do nosso modo de viver. A atitude da criatura diante do Criador, que é sempre de humildade e pequenez. Não se diga que essa seja uma atitude, porque o próprio Jesus declarou haver recebido tudo do próprio Pai, e se declarou manso e humilde de coração. De extrema humildade foram todos os seus gestos, aniquilando-se até a obediência da cruz. A maior de todas as criaturas, depois de Jesus, foi Maria de Nazaré, que, apesar de ser cheia de graça, declarou-se a humilde e obediente serva do Senhor. Fariseu, mais que perfeito. O quadro que Jesus compõe é perfeito. Aos olhos dos homens, tanto o fariseu quanto o publicano fizeram boa oração. Os fariseus levavam muito a sério o cumprimento das leis. Numa Jerusalém que chegava perto dos 30.000 habitantes, os fariseus talvez não chegassem a 6.000, mas tinham grande influência sobre o povo.
Deles faziam parte os escribas, mestres da lei, e parte da classe sacerdotal. Para eles, a lei era expressão da vontade de Deus. Cumprir a lei em seus pormenores era cumprir inteiramente a vontade de Deus e, portanto, ser merecedor de todos os seus privilégios. O fariseu que hoje reza no templo ultrapassa o fariseu perfeito. A lei exigia jejum uma vez por ano, no dia da reconciliação. Ele, porém, jejuava 2 vezes por semana, provavelmente para expiar os pecados do povo ignorante e assim desviar a ira de Deus, que poderia castigar em catástrofes nacionais, como acontecera várias vezes na história. A lei mandava pagar o dízimo do trigo, do óleo, do vinho novo e entregar no templo o primogênito dos animais. O nosso fariseu declara que paga dízimo de todas as suas rendas, talvez para reparar o crime legal dos comerciantes que não pagavam na fonte. Amor e humildade. Também a forma de o fariseu rezar é muito boa. Entre os judeus se fazia, sobretudo, oração de louvor e agradecimento, que é sempre melhor que a oração de pedidos. Reza em pé, não por orgulho, mas porque os judeus costumavam assim fazer. Tudo parece certo. Oração em público, no templo, lugar privilegiado para oração. Oração de agradecimento por fazer as coisas melhor do que era sua obrigação. Onde está o erro fundamental que anula inteira a oração, impedindo sua justificação, o perdão e a santificação? São 2 os erros. O primeiro é o desprezo pelos outros, ainda que pecadores. Aqui está uma medida indicada várias vezes por Jesus para sabermos o tamanho e a intensidade do nosso amor a Deus. Amamos a Deus não na medida do cumprimento das leis, mas na medida do amor ao próximo, incluindo os que não nos amam ou não pensam como nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da Carta aos Coríntios, enumera todas as qualidades possíveis numa pessoa para dizer: mas se eu não for caridoso, nada sou. O segundo erro do fariseu é a sua justificação. Deixa entrever que se santifica a si mesmo e nada precisa de Deus, a não ser sua recompensa. Não é o fato de enumerar as coisas boas que faz que esteja errado. Há salmos que também enumeram bens que foram feitos pelo salmista. Mas nosso fariseu esquece que toda justificação vem de Deus, porque só Deus é a fonte de santidade. Humildade e confiança. A parábola não quer dizer que o publicano, cobrador de imposto, não seja pecador. Provavelmente o era por ganância e extorsão. Sabe-se pecador, parte no peito, cede da consciência para acordá-la. Não levanta os olhos, porque sabe que olhos impuros não podem contemplar a face de Deus. Em poucas palavras, mostra 3 qualidades básicas da oração. Sente-se necessitado, tem certeza de que Deus pode ajudá-lo, quer a misericórdia divina, e a reparação do propósito de emenda deve brotar espontânea e firmemente dessa atitude. Caso contrário, ela não seja sincera. A parábola para diante da sinceridade humilde,
sobre a qual Deus pode derramar-se em misericórdia. O publicano, em oração, assemelha-se ao filho pródigo de volta à casa do pai. As duas parábolas enfocam o amor misericordioso de Deus. As duas parábolas pedem a humildade de quem se reconhece criatura e pecadora e precisada da misericórdia. Como veio bem aqui nas sábias palavras do Sirácidas, lidas na primeira leitura de hoje, a oração do humilde ultrapassa as nuvens. Com a parábola de hoje, Jesus denuncia duas atitudes fortemente presentes em nós, mas erradas, porque são opostas à humildade. A presunção de sermos santos diante de Deus e o sentir-se melhor do que os outros. As duas atitudes costumam vir juntas. Fica claro que a oração só pode ser fruto do modo como vivemos, do modo como nos encaramos, do modo como pensamos Deus, do modo como tratamos nosso próprio. O orgulhoso se basta a si mesmo, não precisa de ninguém. O orgulhoso olha para Deus como alguém que lhe deve favores. O orgulhoso se serve do próximo sem servi-lo. Jesus, na parábola de hoje, ensina-nos que o único modo correto de pôr-nos diante de Deus na oração e na vida é o de sentir-nos criaturas necessitadas de sua misericórdia, de seu perdão amoroso, criaturas em tudo depende dele, a quem devemos servir com humildade e confiança. A criatura não vive sem oração. Há formas diferentes de oração, mas todas elas pressupõem um coração necessitado, aberto ao Pai do céu, rico em misericórdia, porque é aos pequenos e pobres que Deus se revela. É sobre os simples e humildes que desce a plenitude da paz. O ideal do cristão é fazer de toda a vida uma única oração, ou como escrevia São Paulo, fazer da vida inteira uma hóstia viva, santa e agradável a Deus. Irmãos e irmãs, concluindo nossa reflexão de hoje, observamos a importância de reconhecer pequeno diante de Deus por meio da diferença entre a oração do fariseu e do publicano. Enquanto o publicano se reconhecia como pecador que clama a misericórdia de Deus, o fariseu acredita que já é bom o suficiente. E assim, sua oração se torna vazia. Reconhecer-se filho é condição primordial para a mudança e abertura à graça de Deus. Na escuta da palavra e na Eucaristia, podemos pedir a Deus que a nossa oração seja um instrumento para a conversão e não para fazer distinção entre as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, inspirado pela palavra que nos foi proclamada, peçamos ao Senhor sua graça que nos ajude a corresponder à sua justiça. Supliquemos. Justo juiz, ouvi-nos. Senhor, conduzi nossa igreja
e seus pastores na missão de ensinar o caminho da vossa graça, indicando a virtude da humildade e da valorização de todos. Rezemos. Justo juiz, ouvi-nos. Senhor, inspirai nossos governantes para que promovam a unidade e eliminem toda forma de discriminação e preconceito. Rezemos. Justo juiz, ouvi-nos. Senhor, consolai todos os que sofrem algum tipo de discriminação, seja por preconceito social, de gênero, ou outra forma que seja, para que sejam eles fortalecidos por seu amor e se empenham no combate às injustiças. Rezemos. Justo juiz, ouvi-nos. Senhor, proporcionai às nossas comunidades e paróquias a virtude da humildade, para que saibamos que o título de cristão não é um distintivo superior, mas um compromisso de fraternidade. Rezemos. Justo juiz, ouvi-nos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos o 31º domingo do tempo comum, na comemoração de todos os fiéis defuntos. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.